Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola de Maria. Vamos fazer a nossa oração? Não vou enxergar, né? Faço com vocês daí, vou mexendo a boca. Senhor, meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que li, mas o que fiz, nem quão bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez da minha vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, Rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O senhor começa? então vamos lá, caríssimos irmãos, irmãs que nos acompanham. Então, semana passada nós fizemos um bate-papo legal sobre algumas dúvidas que o nosso povo católico tem, né, respondendo um pouco o Cenáculo Jovem, que foi na sexta-feira, a primeira sexta-feira, respondendo também um pouquinho as dúvidas que foram aparecendo. Só que hoje nós fizemos a recordação semana passada, mas hoje nós iremos continuar o estudo da profissão de fé. Então, só para vocês recordarem o que nós estamos estudando. Estamos no creio em Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Esse símbolo nós chamamos o símbolo dos apóstolos, e nós também estamos estudando aquele segundo, que nós chamamos de Niceno-Constantinopolitano, que é o creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos continuar este tema, Criador do céu e da terra. Ok. Então, semana passada faltou nós explicarmos um pouquinho o Todo-Poderoso. Nós já estudamos toda essa primeira prerrogativa, creio, né, em um só Deus, nós falamos da Trindade, Pai, nós falamos todas as prerrogativas do Pai. Agora nós vamos entrar no Todo-Poderoso. Caríssimos, por que nós, todos os domingos e festas, professamos essa fé em um Deus Todo-Poderoso? O Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer para nós, no parágrafo 268, que de todos os atributos de Deus, o único que vai entrar na profissão de fé é este, que ele é o Todo-Poderoso. Por que, vai dizer o Catecismo? Porque confessar que Deus é todo-poderoso é importante para a nossa vida, para a nossa igreja, para o mundo. Nós cremos que o poder de Deus é universal, pois Deus é o nosso Pai. Ele criou tudo, Ele governa tudo, Ele faz todas as coisas. Ele nos ama. Vocês viram que tem um cachorro aqui, né? Nós vamos falar da criação já. Isso, nós vamos falar da criação. Então, nós... Ixi, Maria, tem que levar o pudim para a rua de baixo. O pudim. Gente, dá um tchauzinho pro pudim. Fala que ele não vai mais aparecer. É que nós estamos na casa da Andréia, tá, minha gente? A nossa salada pascal foi detetizada.
Não é mentira, eu estou brincando, foi não. É que nós viemos aqui porque aqui é um pouco mais cômodo, né? Mais confortável. E lá na paróquia tem um boteco lá na rua de trás que atrapalha bastante. Então, caríssimos, o único atributo que entra na profissão de fé é o Todo-Poderoso. Porque nós recordamos a grandiosidade de Deus frente à pequenez da humanidade. O Todo-Poderoso é o Criador do céu e da terra, que é o próximo tema que nós iremos entrar. Anunciar Deus como Todo-Poderoso é recordar que nós temos a paternidade divina. Deus é o nosso Pai. Deus é o Criador. Em Deus, o poder e a essência, a vontade, a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma mesma coisa, de sorte que nada pode estar no poder divino que não possa estar na vontade de Deus ou em sua inteligência. Então, quando nós falamos que Deus é todo-poderoso, nós estamos prenunciando toda a realidade divina que está impressa na criação, no ser, em todos nós. Ok? Então, anunciar que Deus é todo-poderoso é anunciar que este mistério se faz presente na criação. Dentre todos os atributos, o poder de Deus é aquele que mais se expressa pela sua grandiosidade. E aí você pode dizer assim para mim, mas Padre, se Ele é todo-poderoso, como que nós sentimos a experiência do mal? O número 272 vai dizer, o mistério da aparente impotência de Deus. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer incapaz de impedir o mal. Então, um ateu pode questionar você. Você diz que Deus é todo-poderoso, mas por que existe o mal? Nós iremos estudar o mal à frente. Mas é que o mal entra muito nessa questão do todo-poderoso. Por que existe o mal se Deus é tão bom? Vai dizer o catecismo que o maior símbolo do poder de Deus está expresso na criação, mas o ápice está na ressurreição de Cristo, onde o mal foi vencido, a morte foi vencida. Então o poder de Deus é expresso na cruz. Então percebam, frente à maldade do coração humano que crucificou o Filho, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resplandece na ressurreição como um sinal visível da misericórdia divina e do poder divino. Então ele vai dizer que a fé expressa esse Todo-Poderoso de Deus. A fé expressa, a ressurreição expressa essa grandiosidade e essa majestade da Trindade. Ok? Então, só recapitulando. O Todo-Poderoso é a prerrogativa própria de Deus, que entra na fé para mostrar a grandiosidade de Deus frente à realidade do mundo. E aí nós podemos questionar com a presença do mal, como que Deus é todo-poderoso se existe o mal. O catecismo reforça, é na cruz, que é o símbolo da maldade humana, que a onipotência de Deus prevalece na ressurreição. Então na cruz ele expressa de forma magistral a sua autoridade, o seu todo-poderoso. Certo? Se tem alguma dúvida, lança aí no grupo. Nós agora vamos para Ele como Criador do céu e da terra. Vamos lá. Quando a gente começa a falar do Criador, da criação do mundo, vem logo na cabeça da gente aquela pergunta, né? Da onde vim? Como vim? Para onde vou? Você nunca se pegou perguntando sobre isso? Alguém nunca te questionou sobre a criação do mundo? Mas lá no começo da Bíblia, a Bíblia começa com isso, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Mas e o Big Bang e todas essas teorias? Você nunca se pegou se perguntando sobre isso? O catecismo ele vem ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso, sobre essas perguntas. Então, começa lá a Bíblia, dizendo que no princípio Deus criou o céu e a terra. Está lá em Gênesis 1. E por que é importante afirmar que Deus criou o céu e a terra? Porque o homem vive a se questionar, como eu disse.
E a igreja, ela não nega o conhecimento da ciência. Eles andam lado a lado e entendimento. Entra aqui um pouco sobre o que nós estudamos lá para trás no Catecismo da Igreja Católica, sobre a fé e a razão. Então, essa parte do entendimento da ciência, os cachorros hoje estão, né? Os cachorros estão perturbados. Eles fazem parte da criação também, não podemos brigar com eles. Tem um sacerdote belga, o Georges Lemaitre, é isso? Isso. E ele ajudou a fazer a parte dessa teoria do Big Bang, onde explica sobre a criação. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, eu achei interessante trazer isso. Nós utilizamos quando falamos dessa parte lá na teologia na diocese. Quando em Gênesis a gente lê ali a história da criação, o autor, quem foi inspirado por Deus a escrever Gênesis, escreveu há mais de 5.000 anos atrás, mais ou menos. E a teoria do Big Bang, a teoria da criação do mundo através dessa explosão, ela tem mais de 14 bilhões de anos. Mas como que esse cara, 5.000 anos atrás, ia saber que algum dia, por volta do ano de 1000 e alguma coisa, esse padre, esse sacerdote, ia se juntar com outros estudiosos para escrever sobre o Big Bang? Então é aí que Deus vem mostrando a sua criação em consonância com a ciência. Então, diz assim, que o Big Bang foi a grande explosão, que a matéria, né, a energia se concentraram a uma temperatura muito elevada e assim se criou o universo. E Gênesis diz pra gente que Deus disse, faça-se a luz, e Deus fez o... Falando para nós. Ele está dizendo crise frente à criação do universo. Nós acreditamos em um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Sabemos que a Sagrada Escritura ela utiliza de uma história para explicar a origem do universo, que isso nós chamamos de teoria criacionista. A ciência, por outro caminho, buscou também uma resposta para a origem do universo. Já os gregos procuravam a arqué da physis, a origem de todas as coisas. O que nós estamos tentando dizer a vocês é que, no princípio, há um mistério, tanto da teoria criacionista, quanto da teoria evolucionista ou a teoria do Big Bang. Há um mistério. Para Georges Lemaitre, que era um físico, um matemático e um padre, ele vai expressar que esse mistério é Deus. Ponto. O que nós estamos querendo dizer a você? Que tudo aquilo que falam nas escolas, que o criacionismo e a teoria do Big Bang estão em conflito, para falar a verdade, não estão em conflitos, porque até o Big Bang foi uma teoria realizada por um físico padre, belga, né? Então nós estamos querendo mostrar que, quando nós falamos que Deus é criador do céu e da terra, com essas duas teorias nós estamos querendo ir a fundo do mistério. Não estamos falando para você que não existiu Adão e Eva, que nada disso. Também não estamos falando a você que a teoria do Big Bang é uma teoria absoluta, nada disso. Nós estamos mostrando que as duas linhas de pensamento partem de um mesmo princípio, que é o quê? O mistério. E a esse mistério nós chamamos Deus. Exatamente. E aí também o catecismo vem um pouco mais à frente, dizendo que o que a gente precisa entender e acreditar é que Deus criou o mundo, a criação parte de Deus. E entendendo a nossa origem, entendendo que a nossa criação vem de Deus, a gente consegue compreender o nosso fim último, que também é voltar para Deus. Foi isso desde do princípio lá do catecismo que a gente vem estudando, que o fim último do homem, a busca da felicidade, vai se dar plenamente quando nós estivermos lá contemplando face a face a Ele. E entendendo e acreditando que a criação se dá por Ele, fica muito mais fácil da gente conseguir trilhar o caminho que Ele planejou, que Ele nos mostrou e nos deu o livre entendimento para buscá-lo, para poder alcançá-los até lá. Você está ligado aí? E negando a criação de Deus, negando que a criação é feita por Deus, você vai se tornando uma pessoa vazia, não reconhecendo a criação por Deus. E Santo Agostinho mesmo fala muito disso, que quando ele não conhecia Deus, quando ele não buscava, ele era vazio. E ele só se enche quando ele conhece, quando ele contempla a face. E negando a criação, a gente vai indo por esse caminho também. E nós não podemos nos manter dessa forma.
Olha que interessante. E, ó, muito bem, a Michelle está conseguindo voltar lá no princípio das nossas aulas, fazendo essa relação bem legal. Percebam que há um mistério no início de tudo. É muito legal essa folha que a Michelle trouxe, que ela é lá do curso de Teologia Pastoral, que ele vem fazer um quadro sobre a descoberta da ciência e o relato do Gênesis. Olha que interessante esse quadro. A Michelle vai falar a primeira parte, eu vou falar a segunda. Então, ela vai falar o relato do Gênesis. Hoje, um firmamento, que é o céu, separando as águas de baixo, desde as que estão por cima. Ah, esse aqui é o primeiro, né? Tá bom, desculpa. Passa-se a luz, e Deus separou a luz das trevas. Muito bem, a Sagrada Escritura diz, faça-se a luz. O que a teoria do Big Bang vai fazer? Uma relação, meu povo. A teoria do Big Bang vai dizer que houve uma grande explosão, ou uma expansão cósmica. Viu? Até piscou a luz. Faça-se a luz piscou. Quando a matéria e a energia se concentraram em uma temperatura muito elevada, formando todo o universo. Então, se no princípio no Gênesis houve a luz, a criação, a teoria do Big Bang também começa com um conflito, uma expansão dentro do universo. Haja um firmamento, céu, separando as águas de baixo, desde as que estão por cima. No dia em que fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta, porque Deus não tinha feito chover sobre a terra. Um vapor, porém, subia e regava toda a face da terra. Está lá em Gênesis 2, do 5 ao 6. O que vai dizer a continuação da teoria do Big Bang? Que no final da era adiana, nesse período, o vapor da água e os gases escaparam por fissuras na superfície do planeta, formando nuvens, que periodicamente se condensavam e tentavam cair como chuva, mas evaporaram. Olha que interessante. Nós estamos aproximadamente na teoria do Big Bang há 4 bilhões de anos atrás. E lembrando que o livro de Gênesis foi escrito há mais ou menos 5.000 anos, bem depois. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco, a terra. O que vai dizer a teoria na sequência? O período pré-cambriano, quando a temperatura da terra cai abaixo da ebulição da água, a chuva preenche os vales e bacias, formando os oceanos, separando dos continentes. Tá? Eu estou falando isso, depois eu explico. Produza a terra relva, ervas, sementes e árvores frutíferas. Seguindo a teoria do Big Bang, nós estamos lendo Gênesis e Big Bang. É o período ordoviciano, onde surgem as plantas terrestres, aproximadamente há 505 milhões de anos atrás. Produzam as águas cardumes de peixes. Nós estamos no período siluriano, onde surgiram os peixes com esqueletos. Isso, meu povo, há 450 milhões de anos atrás. Produz a terra seres viventes, animais domésticos e répteis selvagens. Há 360, 245 mil anos atrás, milhões de anos atrás, estamos no período carbonífero, onde surgem os répteis e os mamíferos. E no desenvolver até hoje, continua o outro. A última parte. Façamos o homem a nossa imagem e domine ele sobre todos os outros animais. Façamos. Período do surgimento do homem moderno na África, descoberta de crânios de Homo sapiens e Dalto na região da Etiópia, 160 mil anos atrás. O que vocês querem? O que vocês devem estar pensando? Que o padre está tentando forçar uma prova científica sobre a existência de Deus. Não. O que eu estou querendo dizer é que as duas vertentes da interpretação da criação do universo, elas, de certa forma, têm uma pequena comunhão, ok? Não são duas realidades dissociadas,
como a escola tenta ensinar para os alunos, certo? No princípio, nem o criacionismo, nem o evolucionismo ou a teoria do Big Bang consegue explicar o certo que existia, ok? Ah, padre, mas surgiu essa expansão no tempo e espaço, ok? Mas qual foi a matéria? Aonde estava o princípio, o átomo? Né? A partícula de Deus, qual era? Ninguém se sabe qual era. Então nós chamamos esse ponto de partida de Deus, ok? As duas relações estão muito próximas, mas uma não prova a outra. De novo, a fé e a razão, as duas andando em consonância. E por que eu fiz questão de frisar aqui, quando nós lemos o último versículo aqui de Gênesis, para trazer o comparativo junto à ciência, o façamos? Porque a criação do mundo ela foi muito atribuída a Deus. Deus criou o mundo e enfim, Deus Pai criou o mundo. E não se fazia a relação com o Cristo, com o Espírito Santo. Só se falava em Cristo já na revelação. Mas não, façamos o homem. Quando Deus terminou ali a criação, Ele deixa claro que não é uma obra dele. Já é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já voltamos aqui à Trindade que nós falamos nas últimas aulas. Então, da obra da criação, parte-se o princípio da Trindade. Avançando um pouquinho mais, já ali para o 293, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá na parte que vai dar muito mais os miolos. A gente vai falar sobre Deus não precisava de nós, né? Ele não precisava do homem para a sua criação ser perfeita, mas Ele quis precisar de nós. Ele quis precisar do homem, Ele quis precisar da nossa participação. Tudo que Ele criou, tudo que Ele, enfim, nós já vimos aqui sobre a criação, Ele quis submeter ao homem, para que o homem pudesse administrar, cuidar, viver em harmonia e em plenitude com toda essa criação. O homem dependia única e exclusivamente dele, o viver em harmonia com tudo que foi criado com a obra de Deus. Mas um pouquinho lá mais para frente, a gente vai entender um pouco sobre o mal, sobre o pecado, e entender que Deus, mesmo com o pecado original vindo de Adão e Eva, a quebra da aliança, Ele não desistiu de nós, porque o que Ele havia criado era bom, e só podia ter sido criado por alguém que era bom. E um pouco mais à frente também do catecismo, ele vai dizer que o bem, que Deus não criou o mal, que o mal é a ausência do bem, da prática do bem. O padre vai comentar um pouco mais lá na frente, então não vou entrar muito nessa parte. O homem, ele é o reflexo do amor de Deus, o reflexo da criação desse amor de Deus. É o fim, é o propósito do amor de Deus, é o homem. Um exemplo até que nós conversávamos antes da aula começar é um casal, quando se une, tem o projeto do matrimônio, estão em casa, enfim, começam a fazer a sua família. A consequência desse amor, dessa família, são os filhos. E é o mesmo exemplo de nós para Deus. A consequência da criação de Deus somos nós, o amor de Deus por nós, o homem. Vamos lá, vamos ver que eu anotei. E, enfim, Deus, Ele cria o mundo, a gente já conversou bastante sobre isso, a partir do nada. Esse eu vou pedir um pouquinho do auxílio para o Padre Rafael, porque ele falou agora um pouco da matéria, do princípio, e o catecismo ele vem dizer para a gente ali no 296 que é criado a vontade de Deus a partir do nada. Completa para a gente, por favor. Muito bem. Ex nihilo, nós falamos em latim, o nex nihilo. Do nada, quer dizer que Deus não utilizou de nenhuma outra matéria a não ser dele mesmo para criar todas as coisas. Isso de professar que Deus criou o mundo do nada é um dogma católico, tá? Foi professado como um dogma de nossa fé. O que Deus utiliza para criar o universo? A si mesmo, a sua própria vontade e o mistério da Trindade. Quando o catecismo vai dizer que Deus não utilizou de nada para criar, o catecismo está dizendo que tudo partiu de Deus e tudo conflui para Ele, certo? É o eterno retorno.
parte de Deus e volta para Deus. Então, criou do vazio existencial, surgiu tudo de Deus. E esse tudo que surgiu não é Deus. Porque você pode dizer assim, Padre, se saiu de Deus para criar, tudo, então tudo que existe é Deus, porque saiu dele. Não. Isso nós chamamos de panteísmo. É uma heresia muito forte. Tudo que existe, ele possui os vestígios de Deus, mas ele não é uma extensão de Deus. A ponto de que, se Deus é imortal e eu mato uma árvore, eu não estou matando Deus. Ok? A árvore contém um mistério, é uma expressão do mistério. Mas ela em si mesma não é Deus, não é uma extensão de Deus, não é algo que expressa Deus na sua totalidade. Então Deus criou do nada, tudo brota de si mesmo. Mas não é uma extensão do seu ser, mas é uma criação. Ele cria do vazio. E essa criação de Deus, ele cria de uma forma ordenada, cada coisa em seu lugar. A gente brincou aqui que a Pudim veio latindo, ele criou os animais, ele criou as plantas, deu uma enrolada na língua, as plantas, tudo de forma ordenada, cada um com o seu lugar. E o homem para administrar, cuidar de tudo isso. E compete ao homem entender o seu lugar dentro da criação e respeitar esse lugar dentro da criação. Daqui a pouco, quando eu for falar do mal, dessa ausência de se fazer o bem, é consequência das escolhas do homem. Deus nos fez livres para que pudéssemos fazer as nossas escolhas. Não é que Deus não permite que a gente passe por provações, enfim, quando a gente diz lá, Deus me abandonou, isso está acontecendo comigo, morreu meu pai, Deus esqueceu de mim. Não, as coisas acontecem pelas consequências das nossas escolhas. O que a gente vem fazendo com a criação, e quando se diz a criação, nós também, como a criatura preciosa criada por Deus. É tudo consequência das nossas escolhas. Deus não abandona as suas criaturas. Como eu disse já, mesmo depois do pecado, Ele nos dá a oportunidade de voltar a Ele, de encontrar ali os meios de nos arrependermos e voltar para essa criação dele da forma perfeita como Ele criou e nos amou. Então, acho que sobre a criação, a gente consegue amarrar dessa forma com o que nós falamos até agora. Aí, para continuar entendendo um pouco mais sobre a criação e depois chegar na parte do mal que o Catecismo fala aqui com mais ênfase, a gente passa agora primeiro sobre a criação do céu e a terra com a Andréia e depois vai lá para frente. Então, gente, Deus criou o céu e a terra. Então, Ele criou as coisas visíveis e invisíveis, como a gente também vê no creio, né, nas duas formas. Uma coisa ou outra tem o mesmo significado. Então, como coisas visíveis, como a Michele já falou, é toda a criação, tudo que a gente vê, a natureza, as árvores, as plantas, os animais e a terra, e tudo tem, como o Rafael falou, tem uma lógica, e ele foi criando. Hoje a gente fala muito daquela partícula, né, a partícula de Deus, né, a partícula não criada, né, porque tudo foi criado através dessa partícula, mas ninguém sabe quem criou a partícula. E aí é que fica aonde o cientista ainda não conseguiu chegar. Aonde, se Deus não existe, quem foi que criou essa partícula? De onde? Qual é a origem dela? E o Gênesis, a Bíblia, ela não tem ela não é um livro de história, ela não é um livro de ciência. Para saber sobre, não é um dicionário, para saber como foi a origem. Ela tem uma forma poética, que é a forma dos nossos antepassados. Mostrarem as coisas, ensinarem. E aí, quando vai falar do homem, fala do barro. Por que do barro? Eles não conheciam ferro, não conheciam... A pizza.
não conheciam o concreto, eles conheciam o barro. Então ele vai falar que é do barro, porque era um material que eles sabiam modelar. Então não quer dizer que aquilo esteja errado. É uma forma poética de dizer que o homem foi criado por Deus. Que Deus modelou o homem. Então quando a gente fala de céu, a gente fala desse céu que a gente vê. E do céu, no sentido maior, né? No sentido do céu, dos anjos e tudo que foi criado também por Deus. E aqui a gente vai falar sobre os anjos, que são também seres divinos, criados também por Deus. E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Vocês acham que quando a gente morrer, a gente vira anjo? Se eu morrer hoje, André virou um anjo. Uma luzinha no céu. Ou uma criança de 5 anos, morreu inocente, é um anjo. Os anjos, será que são isso? São pessoas que já estiveram aqui na Terra? Então meu avô não é uma estrelinha, ele não é. Eu acreditei a minha vida inteira que... Então, na verdade, o anjo, ele é um ser espiritual. Aqui Santo Agostinho ele vai falar aqui, bem explicada. O anjo é um mensageiro, é o desígnio de um encargo, não de sua natureza. Se pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo, é um espírito, que é o que ele é. Enquanto o anjo é aquilo que ele faz. Então, ele é um espírito. E o anjo, ele é um espírito com a função de adorar a Deus, de servir a Deus e servir aos desígnios de Deus. Então, ele sempre foi anjo. Se eu morrer hoje, não vou ser anjo. Não tem essa, né? Isso é um conceito um pouco espírita que a gente acabou... Os anjos são nossos, mas algumas outras religiões acabaram também falando muito dos anjos. Os anjos fazem, acontecem, como se eles... Terra, e eles não são seres da Terra, eles são seres celestes. Eles nunca foram homem ou mulher. Eles nasceram anjos e são seres também que eles estão lá para servir a Deus o tempo todo, está lá no coro celeste e está à disposição da Santíssima Trindade para ir ao encontro, tanto do auxílio a gente vê várias passagens bíblicas, né? A gente pode citar, sei lá, Jesus, né? Estava sempre uma ou outra passagem, aparecia um anjo na ressurreição, aí você vai Moisés, a Fátima também, né? Antes de aparecer a imagem da Nossa Senhora, apareceu primeiro um anjo às crianças. Então, nós estamos sempre cercados de anjos e que são seres espirituais, eles não têm corpo. E aí, tem asa anjo? Pessoal, responde pra gente aí. Tem asa? Tem asa anjo? Eu tenho uma dúvida, que às vezes pode até ser um pouco ignorante. Uma vez, eu não lembro mesmo onde eu escutei, que o anjo, ele não tem nada dessa característica de asa, de aréola, essas coisas. Mas ele é tipo algo, sei lá, uma criatura grande que assusta tanto que falam, não tenhas medo, sei lá. Eu escutei isso, eu achei bem uma bobagem, aí o que isso vai acontecer? Como eu falei, ele é um espírito, né? Ele não tem corpo. A asa eles colocaram como alegoria para dizer que ele chega em todo lugar. Ele chega por cima, chega por lado, então ele vai chegar em todo lugar. O Anderson está dizendo aqui que o anjo não tem asa. Não tem asa, é isso mesmo. A asa do anjo é essa alegoria dele chegar sempre em todo lugar e tá, assim, a beleza também. A gente... Como falam que... Faz tempo que o Anderson falou não foi resposta não. É que eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Aí o Anderson respondeu, não tem problema. Essa daqui vai e me coloca em outro lugar. Ó, Anderson, tá
arranjando problema para você, viu? Pode falar mais um pouco aí, amor. E aí, o que mais? Sem sexo também é importante falar. Isso, também não tem sexo, né? Espírito, gente. Não tem matéria. Então não tem sexo, não tem asa, não tem perna, não tem nada, não assusta, porque ninguém vê, né? Nem sai na foto. Não sai em foto. Ninguém que morre vira anjo, né? Isso é uma forma gentil das pessoas falarem, né? Mas anjo de verdade, dentro do conceito católico, uma pessoa que já viveu aqui na Terra não pode ser anjo. Né? A gente fala, ai meu anjo, é só uma forma de falar, porque realmente ninguém aqui na Terra é anjo. Nós estamos realmente cercados por anjos, estão ao nosso auxílio sempre. Durante a celebração, né, tem aquele olhar espiritual que os anjos estão sempre ali em volta do altar, sempre no coro ali do celeste, e dentro da celebração, no mistério da paixão, mas a gente não vê. A gente não vê o anjo. A Lu mandou uma Tá pergunta. Tá fervendo, meu povo. Agora sim vocês acordam. Quando for da criação, ninguém quis falar nada. Ninguém estudou física, né, minha gente? Mas, ó, tá bom, vamos lá. Vou perguntar para a Andréia. Se a Andréia souber responder, ela responde, senão a gente ajuda. Vamos lá. O nosso anjo da guarda é exatamente o quê? Pergunta a nossa querida Nilza, lá da Matriz. Eu não sei se eu sei muito, mas ele é um anjo designado, né, desde o nosso batismo, para nos acompanhar e nos ajudar nas nossas missões e no nosso caminho, na nossa missão junto a Deus. Ele está sempre com... Ele tem o intuito de sempre fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Tá bom, a resposta é muito boa. Nilzinha, o anjo da guarda é justamente isso que ela falou. Nós devemos entender, isso aí também já vai responder um pouquinho a Lu, lá do Davi. Um abraço, Lu. Já vai responder também um pouquinho a sua pergunta. Nós temos uma hierarquia angelical. Vamos lá. Vem aqui com o tio. Nós temos uma hierarquia angelical. O grande autor dessa hierarquia angelical, São Tomás de Aquino. Por isso que o povo diz aquela piadinha, né? Que São Tomás de Aquino... Não, como que é? É uma piadinha que não tem nada a ver com os anjos. Eu não vou contar para não atrapalhar. Parecendo eu. Que é do Santo Expedito. Diz que Santo Expedito não é São Tomás, né? Tá sabendo? Tá sabendo disso? Eu nunca achei que era. Diz que é. Santo Expedito não é São Tomás. Um, Santo Expedito é outro. Então, Santo Expedito não é São Tomás. São Tomás de Aquino é conhecido na igreja como Doutor Angélico. Que vem dos anjos. Isso, porque ele escreve uma teologia sobre os anjos. Nós devemos entender que há graus. Então, nós temos os querubins, os serafins, que mais à frente a gente vai entrar. Os serafins, os anjos, os arcanjos, as potestades. Potestades, não protestades. Isso, potestades. Tá. E aí vai. São Tomás de Aquino vai enumerar quase 16 classificações de anjos. O anjo da guarda, ele está relacionado a esta proteção divina em nosso ser. Ele vem da tradição da igreja, tá? O anjo da guarda é aquele que foi designado para nos ajudar. Só que ele não é um anjinho com asinha, nem nada. Não é essa a realidade, certo? Por isso que a gente costuma rezar, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. O anjo é do Senhor que está numa missão para nos proteger. Ponto. Isso é tradição católica. Agora, os arcanjos são outra realidade. Os arcanjos, Lu, se você perceber... Quer responder essa? Não. Se você perceber, quais são os nomes dos arcanjos? Fala para mim aí, que eu não estou ouvindo. Mais alto, mulher. Isso, Rafael,
Miguel e Gabriel. e Gabriel. Todos os nomes terminam com o quê? El. Por quê? Quem sabe me responder? Por que termina com El? De Deus. Muito bem, a palavra El do hebraico vem da palavra Deus. Rafael, Deus cura. Ok? Miguel, o que é? Miguel, Deus. O pessoal de oração gosta muito das batalhas com Miguel. E Gabriel? Anunciando. Muito bem, o mensageiro. O mensageiro e aqui é aquele que combate. Isso. Então vamos entender um pouquinho. Os arcanjos são aqueles que manifestam uma propriedade de Deus. Quem cura é o Rafael? Não, é Deus que cura. Mas a Sagrada Escritura colocou essa figura como uma figura que manifesta a cura de Deus. É Deus que combate, que pisa na cabeça do demônio. Mas a Sagrada Escritura colocou o Miguel como essa representação, como uma figura deste combatente de Deus. A mesma coisa o Gabriel. É Deus que comunica, mas o Gabriel, ele manifesta este Deus que comunica o mistério ao mundo. Eu acho que a Lu está querendo falar da imagem em si, né? Eu entro agora na imagem. Lembrando que dentro da nossa tradição católica, as imagens elas são sempre catequeses, Lu. Sempre catequeses. Peguemos, por exemplo, o que Miguel faz. Miguel, na sua imagem, está pisando no demônio, que nos lembra aquela batalha que teve. Então, é Miguel comunicando Deus como Senhor dos exércitos, Deus como soberano. Então, a imagem foi criada para dar uma catequese daquilo que foi Miguel, ou daquilo que Miguel representa. Rafael sempre está com os peixinhos, que lembra Tobias, né? Junto com o cajado. Então, é aquela realidade de o Deus que cura. Então, a imagem serve para manifestar esse sentido da vida de São Rafael. E a mesma coisa, gostei da caneta, Pato. Obrigado, Marcos. E é aquela coisa, a mesma coisa de Gabriel, o mensageiro. Então, o anjo Gabriel sempre está com os braços abertos, ou com uma faixa. Entende? Então, Lu, as imagens, elas são catequeses sobre. Então, toda imagem, ela traz em si uma catequese sobre aquela realidade. Por isso que esses três arcanjos, que são superiores frente a esta realidade deste cor angelical, esses três arcanjos são representados desta forma. Se não deu para entender, coloca aí que eu explico de novo. E aí a gente, né, nessa parte invisível, né, a gente falou dos anjos, e eu lembro, e aí agora a gente vai para a parte visível, né? Eu lembro quando eu era adolescente, aí eu ia, olha que olha aqui como é que eu vou longe. Eu ia nas formações de catequese com o padre Alfredo. E era ele que dava a formação para os catequistas. E ele falava, eu lembro muito bem dele falar, vocês conhecem as constelações? Aí todo mundo ficava com a cara, não. Ele falava, então vocês não conhecem nada da criação de Deus. Nada. Falava assim. Porque além de tudo isso que nós vemos, tem um mundo muito além, né? Muitas estrelas, muitos astros, né? E cada vez mais a ciência, ela vai mais longe, então a gente consegue ver pelo Hubble, né? O que está acontecendo lá do outro lado, nada... Desculpa. Em Marte, o buraco de Marte, isso, aquilo outro, qual a temperatura, e tudo isso a gente vê que não existe um outro lugar como a Terra. É muito difícil você ver com a mesma temperatura, com o contexto da Terra, que possa ter vida. Então, tem tudo isso e muito mais do que a gente vê. Muito mais, muito além daquilo que a gente está vendo. Eu estava vendo hoje
uma foto de uma árvore lá no Nordeste. Eu não sei se a maioria já foi naquelas praias, tem aquelas árvores que elas nascem meio tortas, né? E ali elas nascem tortas por conta do vento, né? O vento vai modelando aquela árvore. E o vento é um agente que a gente não vê, né? A gente sente o vento, mas a gente não vê. Então, se ele é capaz de modelar as árvores, existem coisas que a gente não vê e que modelam também a nossa vida e que fazem com que a gente que criam um caminho para a gente e vão mostrar para nós o que Deus quer realmente de cada um de nós. Eles são, toda a criação, toda criatura, ela converge para o bem do homem. E para a beleza realmente, a beleza do mundo, ela que a gente vê em todo lugar, né? Ele converge para o nosso bem. Então a gente tem um salmo, acho que é 138, que fala, né? Que maravilha, meu Senhor, sou eu. E às vezes a gente passa uma vida reclamando, né? A gente faz parte da criação de Deus e fala que Deus fez tudo bom, às vezes até o ser humano é catequista. Diz que Deus faz tudo bom, mas na hora de reclamar do cabelo, ai, ai, ai. Ainda pinta o cabelo, né? Pra esconder. Pinta o cabelo, muda o cabelo. Isso é próprio da gente mesmo, né? Essa inquietude. Assim. Essa inquietude é própria da gente, mas a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Vou fazer para ficar mais bonito, mas não. Esses dias eu estava ouvindo uma menina falando assim, eu vou alisar o meu cabelo porque se eu deixar natural é ridículo. Eu falei, opa, como é ridículo aquilo que Deus criou? Imagem e semelhança. Não pode ser. Fala. Vamos lá, mais duas perguntinhas. Responde a Nilzinha. Nilzinha, seus pais escolheram o seu nome por causa do anjo? É que eles viram o anjo depois, velho. Sim, escolheram o nome por causa do arcanjo, sim. É porque o anjo Rafael tá lá com os peixinhos lá, já Desde- leva comida. Já comida desde aquela Bem, época. né? Já sabia, né? Sim, Nilzinha, foi escolhido por causa do arcanjo. Assim como meu irmão mais novo foi escolhido Mateus também por causa do apóstolo. Tá? Do evangelista, do apóstolo não, do evangelista. A Dani, lá do Dávila. Minha mãe falava que antes da gente nascer, a gente estava no céu. Isso não é um pensamento espírita? Eu tenho uma colega do trabalho que ela estava grávida, perdeu o bebê e depois ela ficou grávida de gêmeos. Aí ela fala, ai, meu bebê foi lá buscar outro. Olha que pensamento. Queria ver se fosse gêmeos, ela perdesse e viesse 4. Dani, vamos lá. Sim, isso é um pensamento espírita, não é católico, ok? Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, ali no ato da criação e da fecundação, Tomás de Aquino vai dizer que nós recebemos o sopro, o ruá, a alma. Então cada alma ela é única, certo? Não existe isso de hoje a minha alma está no meu corpo e amanhã a minha alma possuir outro corpo. Essa visão dual, em que a alma é eterna e o corpo é mortal, no cristianismo isso é quebrado. Porque Cristo, quando ressuscita, ele volta a assumir o seu corpo. Perceba, Cristo morreu, subiu, desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, né? E depois, quando ele ressuscita no corpo dele. Então, essa ideia de que o corpo está desassociado à alma, que é o que eu vou falar daqui a pouco, ele não é cristão, porque Cristo ressuscitado ressuscita o corpo. Por isso que nós temos a tradição de sepultar o corpo. Por quê? Porque nós acreditamos que na segunda vinda de Cristo, nós iremos ressuscitar no nosso corpo. Mas, padre, quem morreu há 200 anos só tem um pedaço do fêmur. Perceba, Cristo, quando ressuscita no corpo dele, ele transfigura aquele corpo. Por isso que os apóstolos não reconhecem o ressuscitado. E Jesus tem que falar a Tomé, põe o dedo aqui no furinho da mão, põe a mão no meu lado aberto, não sejas incrédulo. Porque o corpo de Cristo já não é um corpo apenas humano, mas é o corpo transfigurado, é o corpo divino, o corpo ressuscitado, que traz as marcas da vida humana. Então ele tem a marca do prego, ele tem a marca do lado, mas agora foi transfigurado. Então essa ideia de que você estava no céu
e no ato da sua concepção você desceu, caiu com tudo no ventre da sua mãe, essa é uma ideia espírita, não é católica não. Porque nós acreditamos que ali na fecundação, Deus soprou e veio a alma. E hoje a gente tem muito um pensamento, até é bom isso, assim, de ecologia, de falar, não vou matar o bicho, não vou comer o bicho, não vou matar, não vou cortar a árvore, não vou pegar a planta, porque é tudo ali, mas tudo isso serve para nós, é feito para o nosso bem. É claro que a gente não vai, tem um leão lá na África, você não vai sair matando leão porque eles estão em extinção. E não precisa, ninguém come leão. Mas tem alguns bichos são feitos para o nosso alimento, peixe, galinha, os ovos. Não faz mal nenhum você usufruir disso, de toda a criação de Deus. Usufruir com bondade. Né? Sair por aí matando gato, para quê? Barriga de pato e cemitério de galinha. O que a André está falando é o que nós falamos um pouquinho antes, sobre Deus ter criado tudo de uma forma ordenada. Ele criou o nosso sustento, que vai para a barriga do padre. Então não precisa você sair destruindo o que não é para o seu alimento. Acho que não. Agora, o homem da caneta de florzinha. Meu povo, a Diana fez uma pergunta interessante também. Muito bem. Dani, se você não entendeu a resposta, né, comenta aí, tá bom? Como a gente está distante, eu não sei se você entendeu ou não. Se tiver dúvida, escreve aí. A Diana diz, padre, e aqueles que são cremados? Como volta? Ah, Diana, muito bem. A igreja não é contra a cremação. Lembra que tu viesses do pó e ao pó de voltar. Então, a cremação, ela não é uma realidade descartada na nossa tradição. O que é descartado na tradição católica? É você jogar cinzas num rio, já viu? Aí você está lá no rio, deu um mergulho, quando levanta aquele negócio preto na cabeça, o que é isso, minha gente? Era a cinza do vô da mulher lá de cima que jogou. Então, o que a igreja recomenda? Que as cinzas daqueles que são cremados seja colocado num cemitério, porque o lugar dos mortos é o cemitério, né? Esse é o lugar dos mortos. E a doação também de órgãos, né? Isso também, a igreja não vai ser contra a doação de órgãos. Tem algumas seitas protestantes e algumas seitas mesmo aí meio doida que não aceita nem transfusão de sangue, nem nada. Nós católicos não temos problema com isso não. Tanto a doação quanto a transfusão, nós acreditamos que tudo é opus trinitatis, tudo é obra da Trindade, né? Então, ela serve para a criação num todo. De novo, a criação e a ciência. O homem que estudou e encontrou meios de um órgão de uma pessoa que já falecida poder salvar a vida do outro. Novamente, criação e ciência. Muito bem. Vamos aqui rapidinho voltar o nosso olhar para o nosso quadro. Esse quadro tá complicado. Só não derruba a lousa. A estagiária esqueceu de apagar a luz, desculpa. Vou mandar embora esse estagiário. Justa causa. Semana de prova não dá, né? Não? Muito bem. Marcos, gostou do meu apagador? Marcos, meu apagador. Vamos lá. Marcos tá zoando. Não, mas aí tá indo. Pessoal de casa, caiu? Manda um oi aí pra gente. E a gente caiu aí, a transmissão. Se caiu, vocês... Levanta. Aqui tá. Se caiu, levanta. Não, mas aqui tá caindo. Internet, ó. Voltou? Pessoal, manda um. Pronto, minha gente. Já terminamos o resumo. Agora eu vou continuar a minha parte. Achou que eu tinha terminado? Não. Voltou, a Nilza falou, voltou. Levanta a mão pro céu, minha irmã, glorifica a Deus. Vamos lá. Toma cuidado para Deus não sair puxando. Então nós falamos da teoria do Big Bang, do padre George Lemaitre. Ok? E aí nós fizemos uma correlação entre a criação e a teoria do Big Bang do padre George Lemaitre. O que vocês têm que guardar da criação? O Criador do céu e da terra.
que Deus é o Criador e o ordenador do cosmos, ou seja, do universo. Além de criar, ele ordenou todas as coisas e no final a Andrea reforçou essa afirmação da Michele, falando da galinha, né? Delícia, delícia, delícia. Depois, qual é o ponto mais alto dessa criação? É o homem. O homem, ele é um ser racional. Aristóteles vai dizer que é um zoon politikon, é um ser de relação. Então, o homem é o ápice da criação. Dentre todas as criaturas, o homem é a criatura mais bela. Quem falou isso precisa me dar um rolê nas nossas comunidades para parar de falar besteira. Tô brincando. Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então. Alguns é um rascunho bem mal feito, com um lápis apagado. Ou com a caneta. E também o Deus, ele sustenta aquilo que ele cria. Ok? Então, Deus cria tudo e participa da criação e participa da vida do homem. Tudo é ordenado por ele. Não foi uma criação e ele saiu correndo depois da miséria que viu. Não, ele criou e participa deste mistério. Depois a Andrea entrou na realidade da criação de coisas visíveis e invisíveis. Ok? Visíveis e invisíveis. Ok. Nas coisas do céu e da terra, aquilo que nós falamos do céu, a Andrea apresentou o céu como um espaço teológico. Não é um espaço físico. E nesse espaço teológico que é os céus, há as criaturas, as criaturas invisíveis e angelicais. Ok? Então, dentro desta realidade dos céus, há as criaturas invisíveis e angelicais, que são seres espirituais, sem asinha e sem sexo. Ok? Sem perninha. Sem perninha também. E aí nós temos as potestades, os anjos, arcanjos, querubins, serafins e etc. Todos eles estão naquele campo que nós falamos dos seres invisíveis. Creio em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que são essas realidades invisíveis? É o coro angelical. O cosmos também, que é aquele exemplo que ela deu do Padre Alfredo. Já olhar as estrelas, os céus, o cosmos é um grande mistério de Deus. Cosmética, né? É. Aquilo que está em volta, né? Aquilo que está em volta, isso mesmo, é daí que vem a palavra cosmos. E também ela falou das coisas visíveis. Eu vou colocar aqui a Terra como um ponto de relação e o próprio homem como um ser visível da criação. A complexidade do corpo humano expressa a magnitude de Deus. Nós, homens, somos tão complexos com os órgãos, com a pele, com o tecido, com os nervos, com as unhas, de uma forma tão bem sincronizada que nós mesmos expressamos o mistério. Tá? Então nós somos aquilo que são as coisas visíveis. Tudo aquilo que Deus cria de forma visível, que nós contemplamos, também expressa o seu mistério. Então até agora nós falamos isso. E agora nós vamos entrar na minha parte. Se tiver alguma dúvida, dá um grito. Não adianta dar um grito, escreve. Eu não vou saber que você está gritando aí na tua casa. Os vizinhos vão chamar a polícia. As pessoas começam a escrever em caixa alta aqui. Isso. Muito bem, meu povo, vamos lá. Então agora nós estamos no parágrafo 355 do Catecismo. Se vocês quiserem pegar o Catecismo de vocês, vai ser 10 minutos a menos no purgatório. O Catecismo vai colocar para nós 4 prerrogativas sobre o homem. Então, já falamos das coisas invisíveis e depois iremos aprofundar. Agora nós estamos falando das coisas visíveis, estamos falando do homem.
Vamos lá para a criação do homem. O homem possui 4 notas, lá em Gênesis. Ele é a imagem de Deus. Ele, em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. Ele é criado homem e mulher. E Deus estabeleceu em sua amizade uma relação com o homem. Então, quando nós lemos o Gênesis, nós encontramos essas 4 notas. O que quer dizer que o homem é a imagem de Deus? São Gregório de Nissa vai dizer que todo homem é a imagem de Deus, porém a semelhança ele constrói ao longo da vida. Eu gosto muito dessa expressão de São Gregório, porque eu vejo que muitas pessoas são imagem, mas semelhança não são nada. Porque estão com o capiroto no corpo. Porque o homem é imagem. Dizer que o homem é imagem de Deus é entender que Deus imprimiu no ser do homem algo do seu ser divino. Por isso que o homem é capaz de Deus. O homem, dentre todas as criaturas, é o único que é capaz de conhecer, amar e manifestar uma vida em Deus. Certo? Aí o povo diz, padre, meu cachorro é tão inteligente, olha, padre, ele é tão bonzinho. Sim, meu irmão, mas dentre todas as criaturas, o homem é o único que é a imagem de Deus, porque o homem consegue pensar o mistério, consegue viver o mistério e manifestar o mistério de Deus. Então, ser imagem quer dizer que nós participamos de uma vida em Deus. E tem mais. Ser imagem quer dizer que nós encontramos na criatura os próprios traços do Criador. É aquilo que eu falava a vocês, a complexidade biológica do corpo. Você olha o nosso corpo, pega por exemplo só o globo ocular. Meu povo, é de uma complexidade incrível. O cérebro humano, nem a neurociência ainda conseguiu entender como que realmente funciona o cérebro, de tão complexo que é o nosso corpo. Então, frente à complexidade da nossa vida, da nossa existência, do nosso ser biológico, onde tudo é tão perfeito, ali está expresso a imagem do Criador. Até eu costumo brincar dessa gordurinha, né? Já falei para vocês. Se não tivesse essa gordurinha, a nossa mão ia ser reta, assim. Percebam que a gordurinha ela serve para dobrar os dedos. Até uma coisa que parece efêmera, pequena, dentro da realidade corpórea, tem uma significância imensa. Nós não conseguiríamos pegar nada se nós não tivéssemos a gordurinha do dedo. Nem a asinha das galinhas, né? Nem a asinha. Como que a minha barriga ser cemitério de galinha se eu não comesse? Não conseguisse pegar uma asinha. E também a forma, né, de um lado ser exatamente igual ao outro, tudo, para um médico fazer isso, refazer, é dificílimo, né? Tem uma mão, você sofre um acidente, para o médico conseguir refazer, para ficar semelhante a outra mão, não igual, né, semelhante, é muito complicado. E a própria morte, né, minha gente? A ciência avançou tanto, mas cadê que ela acabou com a morte? O único que matou a morte foi Cristo, que também é Deus, é o Filho na Trindade. Então, o ser humano expressa o mistério divino. Depois, por ser a imagem de Deus, o homem adquire a dignidade de pessoa. Ou seja, o homem não é um ser, não é uma coisa, mas ele é uma realidade capaz de se doar livremente, de viver em comunhão, de dar a resposta de amor ao Criador. Então você não é um objeto. Eu não consigo fazer isso com o homem. A não ser que seja mulher, e as mulheres conseguem. Estou brincando, mas por mais que nós sejamos manipulados pelo mundo, o que prevalece é a nossa vontade. Então eu falo, por exemplo, a realidade do mundo sobre a ideologia de gênero. O mundo pode querer mudar a minha cabeça para aceitar a ideologia de gênero. Se eu estudo por minha conta, se eu aprofundo, eu sou livre o bastante para dizer, eu não aceito isso. Consegue entender? Então o homem é um ser capaz de responder tanto aos estímulos de Deus, quanto aos estímulos do mundo. Né? Isso é a dignidade de pessoa. Nós não somos um bando. É a liberdade, né? É a liberdade. Nós não somos um bando. Olha lá, um monte de boi. Se você dá um grito, os bois vão correr tudo na mesma direção. Se o homem é manipulado, por vezes ele age assim. Mas ele é capaz de escolher, de viver na sua liberdade. Isso é ser imagem de Deus. Olha que interessante.
complexidade do corpo, a liberdade da resposta e também a capacidade de amar e conhecer o Criador. São prerrogativas próprias do homem. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado inteiro para Deus. Fizeste-no, Senhor, para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Por que o mundo anda tão inquieto, tão barulhento, tão confuso? Porque o homem foi criado para Deus, minha gente. E se o homem não encontrar o repouso em Deus, ele nunca encontrará a paz. Tudo foi criado para ele. Tudo que respira, louva o Senhor, né? Isso. E do nascente ao poente, louvado seja o nome do Senhor. Feliz é aquele que louva o Senhor, do nascente ao poente, porque encontra a finalidade do seu ser. Aí você pode dizer assim, nossa, padre, que Deus é esse que criou o homem para só adorar e viver para ele? Não. Deus colocou no coração do homem um vazio. E o homem, caríssimos filhos, encontra a plenitude do seu ser junto ao Senhor. Então ele só vai preencher esse vazio quando ele encontrar o Criador. Então não é que Deus foi egoísta criando o homem, não. Deus deu a oportunidade do homem de encontrar a ele na sua liberdade. E aonde vai encontrar esse ápice da imagem de Deus? Aonde o homem se torna a imagem de Deus de forma plena? Vai dizer o catecismo. O mistério do homem só se torna claro no mistério do Verbo encarnado, Jesus Cristo. E agora nós vamos entender isso. Tem quantos dias ainda para falar? 9 e 10 agora. Até 9 e 20? Pode ser, pode ser. Tá bom. 10 minutinhos. E a Nossa Senhora Carlos está indo embora? Fica aqui. Vixe, mãe. Olha, isso aqui não é homem, mas tem liberdade, tem vontade própria. Quer ir embora. São Pedro, Crisólogo, ele vai dizer, então, que o mistério do homem só se torna claro no mistério de Deus, porque Cristo é o novo Adão. Então nós temos o primeiro Adão, que foi aquele criado por Deus. Adão, em hebraico, quer dizer, Deus criou para si uma humanidade, um homem, não é uma pessoa específica, mas é uma humanidade. E o segundo Adão, que é Jesus. JC para os mais íntimos. Então Jesus, caríssimos filhos, ele foi criado, ele assumiu a humanidade e ele a planificou. Então aquilo que Adão destruiu pelo pecado, Cristo reconstrói pela ressurreição. O que o primeiro Adão foi, segundo São Pedro Crisólogo? Ele foi criado, tá? Ele foi criado para quê? Ele foi criado como um ser humano que recebeu a vida. Ok? Jesus Cristo, segundo Adão, ele já foi o ser que deu a vida. Olha que bonito. Se o primeiro necessitou de Deus para adquirir a vida, o novo Adão assume a vida e a entrega novamente à humanidade. Ele foi criado, o primeiro Adão foi criado pelo segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É Jesus Cristo. Lembra? Toda a criação é uma obra da Trindade. E foi do segundo Adão que ele recebeu a alma e a vida. Ok? Já o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele... Esse canetão só funciona de um lado. O segundo Adão, ele estabeleceu a imagem do primeiro Adão. Está parecendo aquelas letras do supermercado. Então, se o segundo Adão foi criado, se o primeiro Adão foi criado pelo segundo, foi o segundo que estabelece a nova imagem da criatura.
Porque aquele que ele modelou na criação, agora nele é modelado. É uma nova criatura. Vai dizer ainda São Pedro Crisólogo, o primeiro começou, o segundo transformou. Ok? Transformou. Aí vai dizer lá o livro de Tessalonicenses: eu sou o primeiro e o último, o segundo Adão. Então ele assume. Muito bem. Por isso que nós afirmamos que o homem é a imagem de Deus e a plenificação dessa imagem se dá em Jesus Cristo. Porque ele é o ser que deu a vida ao primeiro Adão, mas assumindo a vida do segundo Adão, ele a dignifica. Ele estabeleceu a imagem do primeiro Adão e agora renova a imagem na sua própria vida. Ele é um ser que transforma a morte em vida eterna. Se tiver alguma dúvida, vão perguntando. O pessoal está muito quieto em casa. O pessoal está quieto, deve estar comendo aquela pipoca gostosa, né? Uma galinha. Muito bem. Andréia, lê para mim. Andréia, leia para mim a nota, por favor. 360. Peraí, deixa eu ver o que é 360. Essa mesmo. Maravilhosa visão. Isso, maravilhosa. Então vamos prestar atenção na... Maravilhosa visão. Vamos prestar atenção então na citação que o catecismo nos dá. Maravilhosa visão que nos faz contemplar o gênero humano na unidade da sua origem em Deus. A unidade da sua natureza, composta igualmente em todos em um corpo material e de uma alma espiritual, na unidade do seu fim imediato e da sua missão no mundo, na unidade e no seu habitar a terra, e cujos bens todos os homens, por direito natural, podem usar para sustentar e desenvolver a vida, na unidade do seu fim sobrenatural. Deus mesmo, no qual todos devem entender, na unidade dos meios para atingir este fim, na unidade do seu resgate, operando em favor por todos Cristo. Então vamos lá. Por que o homem é a imagem de Deus? Resumão. Primeiro, porque de todas as criaturas o homem é o único capaz de pensar Deus, de amar Deus e manifestar Deus. O homem é a imagem de Deus porque ele adquire agora o caráter de pessoa e não de objeto. O homem é a imagem de Deus porque Deus o criou para si. Então Deus imprimiu no ser do homem algo do seu ser divino. O homem é a imagem de Deus porque o mistério de Jesus Cristo transformou o homem. E o homem é a imagem de Deus porque, graças à origem comum do homem, ele é uma única realidade frente à criação. Eu e você somos a mesma coisa, porque todos nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Todos nós. Então essa nota que a André acabou de ler fala isso, da unidade do homem. Muito bem, se o homem é a imagem de Deus, o segundo ponto que vai dizer para nós o livro do Gênesis, é que o homem é um ser que em sua própria natureza se une ao mundo espiritual e o mundo material. Como que o homem une o espiritual com o material? Vai dizer o catecismo: corpore et anima unus. Tem um corpo e uma alma. É aí, cabeção, que entra a sua vida. Vamos entender. Tem pergunta? Mas não é do tema. Não é do tema, mas deixa Ah, no tá final. bom. Tá bom. Então no final a gente responde. Quem é? Anizinha, Beata. A Beata. A da Irmandade das Beatas. Tá bom, Nilzinha? Já respondo. A do coronavírus. A do coronavírus? É. Tá bom. A do corona lá da Zona Leste. Muito bem. O que quer dizer que nós temos uma alma, minha gente? Nós somos seres ao mesmo tempo corporal e espiritual. Somos argila e sopro. A argila, a André explicou muito bem. Era a realidade que eles conheciam naquele tempo. Por isso que é uma realidade bíblica, que era o desejo de expressar a criação daquela comunidade de fé.
Mas o que quer dizer que nós somos argila e sopro? Argila, vai dizer Santo Agostinho, ela é própria da terra. Por isso que o homem possui dentro de si as paixões, o desejo de fama, de reconhecimento. Vai dizer Santo Agostinho que tudo isso está ligado à argila, às coisas da terra. Mas ao mesmo tempo nós aguentamos o Rafael, o André e a Michelle numa sexta-feira, meia-noite, aguentando eles falando coisas de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo nós somos sopro. Existe algo dentro de nós que nos puxa para cima. A vontade de oração, a vontade de ajudar o próximo, a caridade. Então nós somos argila e sopro. Vai dizer o catecismo agora. Nós somos queridos por Deus na nossa totalidade. Aquilo que Santo Agostinho faz a dualidade para explicar aonde está a presença da argila, aonde está a presença do sopro, o catecismo vai dizer que essas duas realidades completam o mesmo ser. Entramos na questão da morte que foi falado. Não se pode morrer e a alma ir ao céu e o corpo ser descartado em qualquer lugar. Não, porque o corpo e a alma é uma única realidade, do qual Deus nos quer bem assim, nossa alma e nosso corpo. Isso daqui também é uma resposta do catecismo a uma teologia medieval. Porque o que dizia a teologia medieval? Que rir era pecado, porque aqueles que riem nessa vida vão chorar na eternidade. E tanto é que as freiras não podiam rir não, minha gente. Se tem alguma freira me assistindo, desculpa, mas é a verdade, nem os padres. Estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, diz a Salve Rainha. Então, a visão era, no período medieval, a negação do corpo e um alimento espiritual mais forte, uma elevação do espírito. O catecismo está dizendo, não, o corpo e o espírito, a alma, são as mesmas realidades que devem ser alimentadas de forma igual. Por exemplo, se o meu corpo está gordo, minha alma está muito mais, porque eu estou alimentando os dois. Tá bem? Quer falar? Aquela piadinha de aumentar o templo do Espírito Santo, então... Isso, porque o corpo, nós vamos entrar aí, não adianta não, mas o corpo é o templo do Espírito, nós vamos explicar isso. Mas é isso mesmo, tem que aumentar o espaço. Alguma pergunta? Não? Nós continuamos falando do corpo e da alma, então, a argila e o sopro, elas se juntam para fazer a vida. Assim também devemos ser nós, o nosso corpo e a nossa alma são uma única realidade. Não devemos desprezar as realidades do mundo, como nos diz a imitação de Cristo. Claro, nós devemos desprezar aquilo que não favorece o alimento da nossa alma. Então, por exemplo, você pode dizer assim, padre, não vou fazer mais o jejum, porque senão meu corpo vai ficar fraco, e aí? Não, meu povo, o jejum é recomendado pela igreja, como nós já falamos da outra vez. Então, nós devemos cuidar das duas realidades, o corpo e a alma. O termo alma vem do latim anima, né, do grego, né, de uma raiz grega, e na Sagrada Escritura está relacionado com a vida. A minha alma engrandece ao Senhor. É toda a minha vida que está engrandecendo a Deus, diz Maria. Mas também designa o que há de mais íntimo no homem. Ou seja, a alma é aquilo que está na nossa essência, no mais profundo do nosso ser. É aquilo que nos move a viver, mas é aquilo que está impresso no nosso ser. E ela é individual, cada um tem a sua. O corpo do homem participa da imagem de Deus, sendo animado pela alma espiritual. E essa está destinada no corpo de Cristo como templo do Espírito. Vamos agora entender. O corpo é imagem. A alma é o espaço, é o locus, como nós falamos em latim, onde o Espírito habita, nos transformando em templos do Espírito. Então só pode ser templo do Espírito quem vive uma comunhão plena entre o corpo e a alma. Se você está na igreja, por exemplo, você canta na igreja, mas a sua vida moral é uma vergonha. Lá no fundo você vive uma mentira. Você faz coisa errada, algumas pessoas da comunidade até sabem. Aí, mas você tira foto assim, pro crucifixo, ajoelhado com a mão assim. Não, meu filho, você não vai ser templo do Espírito. Porque o seu corpo expressa o seu Deus, com a corrente, com um terço na cintura, mas a sua alma está podre. É no íntimo do nosso ser que o Espírito faz morada. Cuidado com esse povo que gosta de colocar trechinho de salmo, já viram? Assim, olhando para o crucifixo, com cabeça torta.
Eu conheço bem esse povo. Tá? Então, alimentar a alma e o corpo. Alguém quer falar alguma coisa? Está ficando pesado. Minha mãe fez uma cara de exorcista agora, viu? O pessoal de casa ficou com É medo. chamado na Bíblia dos fariseus, Os né? fariseus, os É hipócritas. hipócrita, né? Ele parece cristão, mas não é cristão. Parece católico, mas não é católico. Raça de cobras venenosas. E, Mateus infelizmente, os falsos profetas arrastam multidões, né? O povo acaba se deixando levar e acha bonito, é envolvido pelo canto das palavras bonitas que saem da boca. Acho que é o meu. Mas não entendem É o o capiroto. Deus. Por isso, meu povo, você que é catequista, você que é padre, você que é coordenador, minha gente, alimentar a alma pela oração, pela caridade, para que ela se torne um habitat saudável para o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo chegar aí dentro de você e ver tudo podre, ele não faz morada, não. Tá? E uma outra coisa também, acho que é importante falar, o Espírito Santo ele vem em comunidade. Se eu tenho um pensamento completamente diferente da maioria ali da igreja, alguma coisa está errada. Meu povo. O Espírito Santo me revelou que eu tenho que trocar o banco, o primeiro banco da igreja. Meu irmão, desconfia. Porque o Espírito ele nunca divide, ele une. Como o nosso corpo e a nossa alma é uma só e o Espírito vem para fomentar essa unidade, assim também é na nossa vida de comunidade. Se o Espírito veio para você gritar com o padre, para falar, esse padre é TL, não presta para nada, e agora eu sei tudo. Meu irmão, isso não é Espírito Santo não, isso é Espírito de porco. E a igreja está assim. A igreja está surgindo agora uma divisão, minha gente, tão terrível no mundo, que está todo mundo gritando que é ser igreja, mas estão esquecendo de viver a igreja, tá? Viver a doutrina da igreja. Está todo mundo gritando a doutrina, porque olha, isso é proibido, isso é condenado, e eu concordo. A igreja bagunçou muito, minha gente, eu não tiro a razão do nosso povo, não. Mas se a nossa advertência vem como sinal de desunião, alguma coisa está errada. O Espírito une, não separa. E é o exemplo, né? Que é o exemplo que arrasta. Não adianta você viu que está errado, ali, ó, tem um lixo. Aí eu grito, tem um lixo. Aí vem a Michelle, tem um lixo ali. E ninguém levanta e coloca na lixeira. Muito bem. A teologia paulina, então nós estamos falando que nós somos corpo e alma. A teologia paulina vai dizer que nós somos corpo, alma e espírito. O que é esse espírito? O catecismo vai dizer, o espírito e a alma não são duas realidades distintas, mas são um único mistério, porque o espírito é aquele responsável de conduzir a alma para a eternidade. É aquilo que nós falamos que é o Espírito Santo. Então nós temos a nossa alma, que é o Ruá, é o sopro de Deus dentro do nosso ser, e junto com o sopro divino está o Espírito do Senhor, certo? Que nos conduz para a eternidade. E eu estou terminando. O terceiro ponto, então só o resumão do segundo. O que quer dizer que nós temos um corpo e um espírito? Antes de passar, a Diana pergunta que se vem daí a frase, afasta de mim que não te conheço. Que Jesus diz, afasta-te de mim que não te conheço. Mas Senhor, eu não fui fazer isso em teu nome. Senhor, eu não fiz aquilo em teu nome. O Senhor vai dizer, afasta-te de mim que eu não te conheço. Muitos são assim, Diana. Fazem em nome do Senhor. Mas no fundo, nem ele os conhece. Esquece de contar pro Senhor, né? Nem a própria pessoa conhece o Senhor. É daí mesmo que vem. Então, resumão de nós somos homens, imagem de Deus, já falamos. Corpo e alma. Corpo e alma. Somos uns seres, ao mesmo tempo, de argila e do espírito. Nós somos unidos, tá? A alma quer dizer que nós somos uma realidade viva, não são duas realidades, a alma e o corpo não é um único mistério. O homem participa da imagem de Deus, sendo animado pelo Espírito que habita em si, e o próprio Espírito conduz o homem à eternidade. A alma puxa para as coisas do alto, o corpo puxa para as coisas da terra, deve ter um equilíbrio. E Paulo coloca o Espírito aí no meio para dizer que Deus habita no ser do homem, trazendo-o para a eternidade. Homem e mulher, Deus os criou. Meninas, uma de vocês duas, lê para mim o 369. Prestem bastante atenção nisso,
porque nós vamos entrar num assunto polêmico. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em uma perfeita igualdade, enquanto Muito bem. pessoas humanas. Muito bem. A igreja é machista. A igreja católica é machista. As feministas falam isso. Aquele bando de sapatão que anda com os peitos para fora, já viram? Aquelas coisas horrorosas, tudo assim peluda, aquelas coisas feias. Mamma mia, quanto monstro minha gente solto na rua, é o capiroto. A igreja é machista. Nunca leram o catecismo. Vou ler de novo para você que está aí. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade, como pessoas humanas, e por outro, em seu respectivo de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher, é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível que vem diretamente de Deus, seu Criador. De novo diz o catecismo, o homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem, em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. E aí, minha gente, vê como esse bando de sapatão não sabe de nada do que está falando. Nada contra os sapatões, contra as feministas, sim. Certo? Um bando de gente amarga. Vai dizer o venerável Futoxin que a maioria das pessoas odeiam aquilo que elas acreditam que é a igreja, não aquilo que é a igreja na sua realidade. Percebam, o homem e a mulher, eles completam um único mistério. São amados por Deus, transmitem Deus. O homem no seu ser homem, a mulher no seu ser mulher. Eles refletem a sabedoria e a bondade de Deus, quando vivem em plenitude a sua missão. Homem e mulher, Deus os criou. O homem e a mulher possuem a imagem e a dignidade de Deus, sem diferença. Sem diferença. Deus não é de modo algum imagem do homem. Parágrafo 370. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, as de um pai e esposo. Querem comentar alguma coisa sobre isso? O que nós falamos um pouquinho antes do exemplo do casal que eu usei, que o objetivo daquele casal, da constituição da família, é os filhos. O homem e a mulher, a perfeição. Amados por Deus. Amados por Deus. Não, aqui na comunidade a gente tem um quadro, né, que ele mostra o filho pródigo, né, voltando como pai, e ele tem uma mão de mulher e uma mão de homem. Aí depois a gente pode colocar a imagem para vocês verem. Isso mostra muito essa relação, né? O homem, Deus, ele não é homem e não é mulher. Ele tem a bondade dos dois. E ama os dois igualmente. Então para com esse papo que a igreja é machista. Você que está fazendo escola de Maria, meu irmão, está lendo o documento da igreja, o compêndio da fé da igreja, entenda que o homem e a mulher são uma mesma realidade, criados à imagem de Deus e queridos por Deus. Por isso que o catecismo vai dizer que criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento que Deus uniu, o homem não separe. Porque a mulher é a imagem de Deus, o homem é a imagem de Deus, e quando eles se planificam, se unem, eles testemunham ao mundo este mistério que é participar da vida em Deus. Até tem aquela coisinha que a gente faz em encontro de casais, não sei se vocês já viram. A lousa. Que é um triângulozinho assim, já viram isso daqui? Aí o homem está aqui e a mulher está aqui. E o JC? Ok?
e aqui em cima está Deus. Aí o pessoal sempre fala assim, quanto mais o homem e a mulher buscarem Deus, o que vai acontecer? Mais eles vão se unindo. Conseguem perceber? A ponto de ficar aqui, o homem, a mulher e Deus. Por isso que a gente costuma dizer que o casamento é sempre a três. É o homem, a mulher e Deus que se casam, né? Nunca dois. Então as feministas aí de plantão, chorem agora sobre outro assunto. E também tem aquele que coloca o homem, a mulher, o homem e Deus. Também não está certo, né? Não. Tem que ser aqui, né? Tem que ser junto. Junto. E quanto mais vão se aproximando de Deus, mais se aproximam um do outro. Ah, mas Paulo não fala que a esposa tem que ser submissa ao marido, o marido tem que amar a esposa. Meu povo, aquilo é um discurso eclesial. Paulo está falando da igreja e usa o matrimônio como exemplo. Nós não podemos misturar uma coisa e outra. O que o homem e a mulher precisam ter é a comunhão para testemunhar a Deus. E por fim, o homem no paraíso. Então tá bom, o homem e a mulher Deus os criou com a mesma dignidade, com a mesma missão. Quanto mais perto de Deus, melhor eles vão testemunhar. E eu termino dizendo sobre o homem no paraíso, que é a quarta prerrogativa que nós ouvimos lá no início. O homem não foi apenas criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com o Criador. Uma amizade. Eles já viviam no céu, meu povo, no paraíso. Porque Deus os criou bom e criou tudo para ajudar eles a viver essa bondade. Saíram do paraíso, mas Cristo restabeleceu esse paraíso. Por isso que a Deus é um só. Eu vou ali tocar uns tambor ali na rua de baixo, porque também lá tem Deus. Eu vou andar descalço, porque Deus vai vir por baixo e vai me tocar. Para de ser idiota. Para, meu irmão, de ser besta. Deus é um só. O Deus de Jesus Cristo é um só. Porque Cristo resgatou a humanidade do pecado. Aquele paraíso que Adão e Eva perdeu é Cristo na ressurreição que abre as portas. Para de falar como se Deus fosse um personal trainer que está aí te animando a viver na tua vida. Vai lá, só mais um degrauzinho para você emagrecer 1 quilo. Não, minha gente. Esse é o Deus que a mídia criou. O nosso Deus de Jesus Cristo é um Deus que abre o céu. E deveria ser para os cristãos o motivo essencial da vida encontrar o céu. Muitos esqueceram disso. Adão e Eva, os primeiros pais, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Novinho de fábrica. Eram santos e justos. Essa graça é visível por causa da sua participação na vida divina. Como a gente sabe que eles eram puros? Porque eles estavam lá no paraíso, até ajudaram a nomear, participavam, conversavam com Deus, tinham uma relação de amizade. Nessa relação no paraíso não há nem sofrimento, nem morte. Não há. Mas o homem, né, que estava intacto, que era puro, sem mancha, ele recebeu o domínio, ou seja, a participação nas realidades divinas, e pensou que era Deus. Aí a ganância do homem destruiu o paraíso, que ele ganhou do Criador nessa relação de amizade. E que nós iremos falar na próxima escola de Maria. A queda. Parágrafo 385. Se o homem estava no paraíso, agora ele caiu. E caiu feio. E nós iremos entender como Cristo restabelece esta queda da humanidade. Certo. Tem a dúvida da Nil? Temos a dúvida da nossa querida Nilzinha, a minha beata, da Irmandade. A Irmandade é eu, Dona Ana e Nilza. Padre, eu tenho 2 dúvidas. Coisa boa. Primeiro, sobre Nossa Senhora, 3 vezes admirável, o porquê. E a outra é sobre a imagem do Divino Pai Eterno. O que você pode falar sobre isso? Sei que não é o tema de hoje, se não der, tudo bem. Fica para outro momento, já agradeço. Tá bom, Nilzinha, não, eu te explico, não dá nada não. Vamos lá, Nossa Senhora 3 vezes admirável de Schoenstatt. É uma devoção de Schoenstatt, daquela região lá da Alemanha, lá da Europa. 3 vezes admirável, está ligado à tradição judaica. Por quê? Quando nós queremos
Vou tentar explicar. Quando nós queremos... Queima na louça. Quando nós queremos, na tradição judaica, planificar algo, nós usamos sempre 3 vezes. Por exemplo, santo, santo, santo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Tudo isso nós trouxemos para o cristianismo. Então, quando nós falamos 3 vezes admirável, nós estamos dizendo que Maria é, entre todas as mulheres da terra, a mais admirável. A admirável em plenitude. Essa é a compreensão teológica dessa devoção. Mostrar que Maria foi a escolhida. Quando que surge essa devoção? Lá no século XVII, século XVIII. E isso está muito ligado à questão protestante do século XV. Então, nós estamos na Alemanha, onde é o berço da igreja luterana. Então, uma resposta para os luteranos foi a mãe rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt. Mostrar que Maria, entre todas as mulheres, é admirável, não é uma mulher qualquer. Então, é daí que vem essa devoção, tá bom? Então, falar que ela é 3 vezes admirável quer dizer que entre todas as mulheres da terra, Maria é a admirável. E nós temos a imagem do Pai Eterno. A imagem, não o sino, estamos falando da imagem. A imagem do Pai Eterno, ela é uma representação da concepção da Virgem. É assim, ela gera muita discussão, aquela imagem. Porque teologicamente ela pode causar algum desconforto. Porque nós temos a imagem da Trindade coroando Maria. Ok? Nós sabemos que a coroação de Maria se dá na concepção do Filho. Né? Ave cheia de graça, o Senhor esteja contigo. Ave, a mais bela entre as mulheres, a puríssima foi a escolhida. O sentido é esse. Ela foi a eleita de Deus e foi coroada por Deus para ser a mãe do Salvador. É isso que a imagem expressa. Ali não é o trono de Maria, não. Ali é a autoridade da Trindade e a simplicidade de uma serva. Por isso que ela está ajoelhada. Tá? É claro, se um protestante vê, ele pode criticar. Quer dizer que Deus está coroando uma mulher? Sim, na nossa tradição, Deus a escolheu para ser a mãe do Salvador. Então ali é uma opus trinitatis. A encarnação de Jesus Cristo foi uma obra da Santíssima Trindade. E é isso que aquela imagem expressa. E dentro da tradição também, né? Os bispos coroam os reis, os príncipes, né? Porque a autoridade divina sempre está maior que a autoridade temporal. Ali é uma imagem complicada de se explicar, mas a princípio ela não tem nenhum desvio, não. Maria foi eleita e aquela imagem representa esta eleição de Maria para trazer ao mundo o Salvador. Por isso que Maria está ajoelhada. Né? As outras imagens da Trindade, né, representações da Trindade, elas estão cada uma na sua posição. A Maria é a única ajoelhada. O que é difícil aí é que a igreja evitou durante muitos séculos fazer uma representação sobre a Trindade. Sempre a representação da Trindade foi através de ícones, de escudos, né, de, por exemplo, aquele triângulo com o olho no centro. Evitou-se muito expressar a Trindade fora dessa tradição. Mas e a Capela Sistina? Sim, ali é uma realidade da criação. Expressa algo assim. Mas durante séculos a igreja não quis expressar, não. Porque Deus é aquele do qual não se deve nem falar o nome, como vem da tradição judaica. Acho que é isso, meu povo. Acho que só também. A gente já passou bastante. A gente vai fazer o poema, né? Para terminar. Isso. Qual é o número do poema? A gente pode ver quem estiver em casa com catecismo, 344. Pode fazer junto com a gente. Uma frase, pode ser. E, pessoal, antes da gente fazer o poema que vai finalizar a nossa Escola de Maria de hoje, lembrando, amanhã ao meio-dia nós temos o ofício. No domingo, a transmissão da missa das 10 e também a transmissão da missa das 19 horas. Acompanhem pelos canais da nossa paróquia. Então nós iremos fazer o poema de São Francisco de Assis, o Cântico das Criaturas. Louvado seja meu Senhor, com todas as
criaturas. Especialmente, Senhor, irmão Sol, que clareia o dia com sua luz que alumia. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz muitos frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. bom Jesus das Três Montanhas, Rogai tende piedade piedade de de nós. Tende piedade de nós. Obrigado, meu povo. Deus abençoe. Obrigadão, gente. Juiz. Boa noite. Tchau.